Olá, boa noite para você que está plugado com a gente aqui na Record News. É um prazer estar contigo neste segundo programa desde o meu retorno, cobrindo o queridíssimo Cacau Menezes, que está de férias em visita à família lá na França. Hoje, um convidado mais que especial para que a gente possa se conectar com assuntos de relevância, né? E que estimulam, sem dúvida, uma reflexão profunda por aqui. Oportunidade ímpar de falarmos com um grande nome da justiça catarinense, ex-desembargador pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ex-presidente do Tribunal Regional Eleitoral, doutor Fernando Carione, com a gente aqui no estúdio. Doutor, um prazer imenso tê-lo conosco, uma honra tê-lo aqui, diante de tamanha reflexão que o senhor já nos trouxe, inclusive em discurso, que chamou a atenção de todo o país. Boa noite. Boa noite, Rafael Polito. Para mim é um grande prazer conversar contigo, conversar com o teu público, conversar com o público catarinense, para que realmente possamos aprofundar nos estudos, no trabalho e, mais ainda, próximo a uma eleição, que a renovação das nossas representações políticas sejam das melhores possíveis. São anos e anos, décadas de muito empenho frente ao Tribunal de Justiça, também no trabalho como advogado, ou seja, o senhor conhece os entraves, as dificuldades e as maravilhas que nós conquistamos nas últimas 3, 4 décadas no país. O senhor foi muito enfático nesse discurso que ficou conhecido em todo o território nacional ao citar o ativismo judicial. Onde ele se faz presente e como nós podemos combatê-lo como sociedade? Realmente o ativismo judicial é presente na nossa vida, está presente, né? E hoje um ativismo de várias formas se apresentando. Nós passamos por um momento altamente preocupante em todos os níveis, principalmente no sistema eleitoral nacional. Vejo com as intervenções, muitas vezes indevidas, no sistema, nas administrações, que nós jamais passamos por uma situação tão grave como nós estamos vendo nesse momento, puxado principalmente pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Em teoria, homens e mulheres que deveriam prezar pela Constituição, pela Carta Magna brasileira e não se ater às execuções de outros poderes, como o próprio Poder Executivo. O presidente da República fala muito sobre isso, com questionamentos bem ácidos. Deputados federais e senadores também têm levado em plenário também esse debate com ampla reflexão. Exatamente. Veja bem, a Constituição tem que ser seguida do começo ao fim. E o que nós estamos assistindo muitas vezes a nossa Constituição sendo rasgada por interesses que ninguém sabe de onde partem, mas realmente com atitudes absurdas, coisas que jamais ocorreram na nossa nação. Nós vemos a todo momento, a todo instante, são ataques, principalmente à sociedade. Esta última da semana passada, inclusive com troca de mensagem de 8 empresários brasileiros, dos maiores gabaritados no seu trabalho de desenvolvimento, de evolução das suas empresas, do número de empregos, ser exatamente tomados de surpresa com a Polícia Federal às suas portas, das suas residências, dos seus trabalhos, às 6 horas da manhã, numa atitude, numa decisão inusitada de um ministro que possa fazer isso, inclusive sem consultar, sem ao menos anunciar ao Ministério Público Federal do ato que iria praticar. Então, são surpresas que não estão previstas na legislação, corrompe a legislação, entra numa situação absurda do meio jurídico, a meu ver. Não é esse o caminho que nós precisamos para a nação brasileira. Nós precisamos trazer de volta para dentro o regime ser exatamente cumprido como ele está estabelecido na Constituição, e não por esses arroubos de um ou outro ministro que possa fazer uma situação tão absurda quanto essa que nós vivemos na semana passada. Há juristas extremamente importantes e conceituados brasileiros que dizem que esse tipo de movimento nebuloso começou ainda na época da ex-presidente Dilma Rousseff, inclusive no período em que, para ela e para o Brasil, extremamente turbulento, enfrentamos o impeachment.
De lá para cá, muita coisa aconteceu, mas é notório ao observar que muito tem acontecido no ano de 2022, ironicamente ou não, ano eleitoral. Como é que o senhor enxerga os próximos passos do Brasil nesse sentido e como a justiça precisa reagir para que a gente possa voltar aos trilhos? As reações têm que partir diretamente do Senado Federal. O que nós vimos é que o Senado Federal, o presidente do Senado Federal, detém o poder de dar andamento ou não nos processos de impeachment ou de convite de trazer esses ministros a participar de temas de debate no Senado Federal, nas comissões. Eu participei de 2 debates desses no Senado Federal, um no ano passado, outro esse ano, o primeiro por convite do senador Espírito Homem e esse segundo do senador Eduardo Girão, e que também foram convidados os ministros. Nenhum, nem no outro, eles simplesmente não foram ao debate. É exatamente o esclarecimento devido ao povo brasileiro e que eles não querem participar. Então, realmente fica difícil nós chegarmos ao entendimento do que pretendem os ministros do Supremo Tribunal Federal. E nós iniciamos, pelo menos o que eu notei, a primeira descumprimento da nossa Constituição foi no impeachment da presidente Dilma Rousseff, quando o ministro Ricardo Lewandowski rasgou a Constituição, porque ela teria que ficar 8 anos inelegível no impeachment que sofreu. E ele não cumpriu essa parte e ele era o presidente da sessão do impeachment. E essa parte foi literalmente ignorada. Tivemos recentemente jornalistas perseguidos, gente que inclusive nem consegue voltar ao Brasil. Tivemos o caso do deputado Daniel Silveira, outras polêmicas que envolvem um nome especificamente, que é do ministro Alexandre de Moraes, que hoje é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral e que vai comandar as eleições deste ano. O senhor acha que, de alguma forma, é possível contornar neste momento tal situação? Ou o senhor acha que ainda há um risco muito grande dela piorar ainda mais do que já está? Eu acho um risco grande, um risco enorme. Não sabemos o resultado que possa ter essa eleição. Veja bem, o jornalista J.R. Guzzo, no ano passado, eu inclusive dei uma palestra, fui convidado a falar na Câmara de Vereadores de Itajaí e trouxe ao conhecimento deles a minha preocupação da presidência do ministro Alexandre de Moraes, nesse momento, presidir o Tribunal Superior Eleitoral. E na vice-presidência, o ministro Ricardo Lewandowski. Vejam, 2 pessoas, um que praticou aquele ato de rasgar a Constituição no impeachment da presidente Dilma, e esse inquérito do fim do mundo, que é presidido pelo ministro Alexandre de Moraes. Ninguém sabe qual vai ser o fim dessa história, com perseguições de todos os lados. E hoje, eu lendo, inclusive, dias atrás, está até um live, um live de um empresário que programou um sistema TORS, um sistema que está no ar no Brasil, que todos os nomes dos ministros que são citados em redes sociais, em WhatsApp, ou o nome do Tribunal Superior Eleitoral ou o Supremo Tribunal Federal, estão sendo captados por esse sistema TOR. Então, nós estamos sendo vigiados 24 horas por dia de nossas conversações privadas. Se isso é real, mas está sendo isso circulando no Brasil inteiro, esse sistema TOR, se é verdadeiro isso, onde nós estamos? Que sistema eleitoral nós estamos vivendo no Brasil? Qual o sistema político que nós estamos vivendo? Será que é o democrático? Será que estamos caminhando para um sistema socialista? Um sistema comunista? Haja visto o que está acontecendo com os nossos vizinhos, nossos países vizinhos, estão tudo, a população totalmente perdida.
Vemos agora, recentemente, a Argentina, está o povo se degradando, acabando a riqueza do povo. Onde anda essa riqueza? Nós vimos isso na Bolívia, vimos na Nicarágua, vimos Cuba. O Brasil fez tanto no governo anterior, fez tantos convênios com esses países. Por que não fez com os países mais democráticos? O Brasil é um país rico, é um país belo, é um povo sensato, um povo cordial, um povo trabalhador. E nós não vemos nada do que venha a congregar, a somar a riqueza do país ao povo brasileiro. Juristas de grande nome, como o doutor Ives Gandra Martins, têm citado, inclusive, trechos que têm sido atropelados da Constituição brasileira. Ele, constituinte, né, participou de todo o processo, teve papel fundamental nas últimas 4 décadas, no mínimo, no Brasil. Tem citado exaustivamente os atropelos que têm acontecido. O senhor acredita que esse é um processo corrigível no curto prazo? Ou o senhor acha que preciso também chegarmos a um amadurecimento da sociedade brasileira em nível político? Se o Senado Federal não agir, que é o único freio que nós temos para enfrentar o Supremo Tribunal Federal, nós vamos passar por dificuldades muito grandes. Vejam bem, nós tivemos um candidato que foi condenado em vários graus de jurisdição e, através de um embargo declaratório, num habeas corpus, inexistente na justiça brasileira, esse homem foi restabelecido o seu direito de retornar para ser candidato novamente à presidência da República. Todos aqueles crimes que ele praticou, que hoje se diz, né, os seus parceiros, foi absolvido de todos os crimes, não foi absolvido de nada. É uma manobra jurídica inexistente na legislação que foi utilizado por um ministro Fachin, desse embargo declaratório em mandado de segurança, em habeas corpus, que retirou as penas dizendo que a competência não era do juiz de Curitiba para julgá-lo, mas de São Paulo ou de Brasília. Depois de tantos anos, que se passaram 4 anos ou mais, passando pelo juiz singular, por um juiz colegiado da 4ª Região, depois pelo STJ, e mesmo assim, tudo foi absorvido naquele ato de um embargo declaratório que não serve para esse tipo de julgamento. Então, foi um argumento nada legal, totalmente inexistente na legislação brasileira, utilizado para que recomposse esse cidadão a ser candidato novamente à presidência do Brasil. O senhor acredita que o processo eleitoral, mesmo diante de relatórios da Polícia Federal emitidos com toda a notoriedade e com afirmações de que houve invasões, por exemplo, de hackers dos mesmos servidores, ele segue com segurança esse ano? O senhor acredita, estando lá dentro durante tantos anos, que são necessárias reformas e aprimoramentos para que a gente tenha mais segurança? Olha, eu quando assumi a corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, nós tivemos notícia logo que havia um laudo da eleição de 2018. Esse laudo nós tentamos de todas as formas chegar ao conhecimento de que saber o que existia dentro desse laudo. Nós pessoalmente não conseguimos, através de alguns contatos que fiz, não consegui. Conversei com o senador Esperidião Amin, o senador Esperidião Amin conseguiu uma cópia desse laudo. Esse laudo veio tarjado, tudo de preto, do começo quase ao fim, menos nas considerações finais. Nas considerações finais, no item 14, mandava melhorar
a confiança das urnas eletrônicas fazendo o voto impresso. Então, isso está escrito por 3 técnicos de TI da Polícia Federal. Uma sugestão da Polícia Federal para que houvesse uma impressão, um canhoto de impressão, que colaborasse justamente para, caso, se fosse necessário, uma auditoria em relação àquilo. Exatamente. Veja bem, o nosso sistema eleitoral, as sessões eleitorais, né, todas elas, nós temos a base de 400, 500 eleitores em cada sessão eleitoral. Não seria muito mais fácil se ocorresse algum problema numa urna dessa, de se fazer uma auditagem numa urna com esse voto impresso? Sem que o cidadão, você não tem acesso a esse cupom que vai do voto impresso, que ele cai numa urna lateral. E isso foi discutido, começou a discussão muito forte desde o início de 1996. Em 2014, ela aprimorou, em 2017 houve uma ampla discussão sobre isso, inclusive com a participação dos ministros que estavam no Tribunal Superior Eleitoral, na concordância. Repentinamente, isso foi deixado para trás. Desapareceu. Chegamos em 18, que aí ocorreu esse laudo da Polícia Federal, mandando aprimorar e favorável a acontecer. Esse laudo ficou escondido e nós só descobrimos esse laudo em 2021, que veio ao nosso conhecimento pleno depois do primeiro debate no Senado Federal sobre o sistema de auditagem das urnas eletrônicas. O senhor acredita que o Congresso Nacional precisa ser mais proativo no sentido de tentar evitar que esse tipo de ações que partem do judiciário sejam recorrentes como estão? Como é que o senhor enxerga essa importante relação entre os poderes? Os poderes hoje, nós estamos vendo, a discussão está muito pequena. Primeiro, hoje, nós não temos como modificar nada para a eleição de outubro. Não há mais tempo. O tempo transcorreu e nada foi feito. Ficou como estava. Então, nós vamos participar do pleito eleitoral desse ano exatamente como foi do ano de 2018, 2014 e os anteriores de 2016, 1996 para frente, sem nenhuma modificação. Obviamente deve ter mais vigília, porque o Exército foi convidado a participar no sistema, dentro do TSE, e me parece que agora também uma parte da Polícia Federal, os técnicos da Polícia Federal, também irão participar dessa apuração. Em 2018, resolveram a centralização das apurações em Brasília. Por que razão? Qual é a razão que foi explicado à época da centralização? Era exatamente evitar gastos ou ataques de hacker nos TREs, porque as apurações eram feitas todas nos TREs. Iniciava no juiz da zona eleitoral. Ele era o primeiro homem a saber o resultado, transmitia para o TRE, nós fazíamos aqui o somatório e a divulgação integral. Era a festa pública nacional das eleições. A festa democrática do povo na rua festejando, os que ganharam, os que perderam se recolhiam, obviamente, e todos nós participávamos disso. Isso acabou-se. Nós não temos mais. Em 2020, na centralização, houve uma paralisação de mais de 3 horas e meia na apuração. Qual foi a razão? Até hoje nós não sabemos, porque não houve uma explicação técnica daquela paralisação das apurações. Não há nenhuma explicação técnica sobre o que ocorreu. Pode-se o quê? O que leva o povo? Há uma desconfiança grande do que possa estar ocorrendo ou não, que ninguém sabe. Lá dentro, ninguém entra. É proibido. São tão somente os técnicos, mais ninguém. Não há uma fiscalização partidária dos partidos políticos ou de quem quer que seja. Não pode entrar naquela sala. É proibido. Vamos ver se agora conseguem entrar. Mas até então, não.
E nós tivemos a participação de um hacker que brincou dentro do TSE durante 8 dias. É muita coisa. É muita coisa. Então, se essa era a desculpa para a centralização, dizendo que os hackers podiam atacar os estados, não é muito mais fácil você realizar uma nova eleição no estado ou num município do que realizar no Brasil inteiro? Tivemos o exemplo de 2014, o PSDB trouxe uma equipe para fazer a auditagem da eleição de 2014, do Aécio Neves com a Dilma Rousseff. Qual foi a conclusão? Nenhuma. Nós chegamos à conclusão porque é impossível auditar a forma que está o sistema eleitoral brasileiro. Não há como auditar, não há auditagem. Uma conversa franca hoje com o ex-embargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Fernando Carione. Uma pausa agora rápida, depois do intervalo voltamos com mais assunto importantíssimo de uma reflexão necessária, ainda mais em ano eleitoral aqui no Conexão ND. Até já! Estamos de volta, é sempre uma honra estar contigo por aqui. Cacau está de férias e eu nessa importante missão honrosa de substituí-lo por aqui. Hoje, convidado mais que especial, falando de um tema extremamente importante para o Brasil, o ativismo judicial. Segundo o desembargador Fernando Carione, em ação no nosso país, que precisa de um combate mais que imediato também por parte das autoridades da Justiça. Ex-desembargador, ex-presidente do Tribunal Regional Eleitoral, hoje nos honra com a presença por aqui para falarmos e refletirmos sobre assuntos tão importantes para o Brasil. Desembargador, o senhor acredita que há perseguição dentro da própria Justiça? Tem muita gente com medo de falar nesse momento? Olha, Polito, não é medo de falar. O Judiciário, nós temos o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, que é um órgão da administração do Judiciário, não atinge o Supremo Tribunal Federal, só para baixo. Então, óbvio que se o magistrado na ativa vier apresentar qualquer tipo de reclamação ou fazer qualquer tipo de alusão contra esses atos absurdos que estão ocorrendo, ele pode sofrer um processo ético-disciplinar. E é muito fácil de fazer isso, né? Ele está na ativa, ele tem as suas regras comportamentais de levar. Agora, eu não tenho dúvida nenhuma de que muitos gostariam de falar, de vir ao público para dizer o que está ocorrendo. Não é nada. Agora mesmo, você vê, o ministro Alexandre de Moraes baixou uma norma que aquele que entrar na cabine com um celular, o presidente da mesa tem que paralisar a continuidade da votação, chamar o juiz eleitoral para chamar a polícia militar para levar o cidadão preso. Ele tem que deixar depositado o celular na mesa de votação. Olha, quem faz uma votação, me parece que Sua Excelência jamais participou de uma mesa eleitoral. Que é o presidente da mesa e os mesários. O que é que eles fazem ali? Eles fazem a correção de saber o seu nome, ver a listagem, a sua matrícula dentro do sistema eleitoral, assinar, se dirigir à urna eleitoral, votar e retornar, né? Pegar o seu recibo de votação. Como vai revistar todo cidadão que vai entrar na sessão eleitoral para ver se está com celular ou não? Paralisa, chama o juiz eleitoral, vem o juiz eleitoral, chama a polícia militar, abre um procedimento. Onde é que nós andamos com esse tipo de ameaças que andam fazendo dessa forma ao povo brasileiro? O senhor considera isso um abuso às liberdades individuais? Qual é o poder de polícia que tem um mesário,
um presidente de mesa eleitoral para fazer isso no cidadão, revistá-lo. Como isso vai ocorrer? Detalhe que o título eleitoral eletrônico hoje está no celular. Sim, exatamente. Então, são ameaças que eu vejo, eu tenho isso como ameaças. Quem sabe para não ir votar, não deixar, ficar assustado, enquanto deveria fazer ao inverso, chamar o eleitor a participar do sistema, vamos escolher os melhores, vamos trabalhar numa forma. Não. A situação vem exatamente ao inverso. Parece que é uma agressão ao eleitor. Esse é o meu sentir. Né? Deixa o eleitor votar. Não tenha qual é o medo dele votar, dele fotografar o voto dele. O que isso vai dizer? O que vai trazer para o sistema? Vai atrapalhar o sistema? Vai somar? Não vai nada. Não é esse o caminho que o povo espera. Nós teremos que ter sossego para escolher os melhores candidatos para nos representar no sistema político-partidário, direcionar o nosso país aos melhores caminhos e não fazer esse tipo de ato de amedrontar. Eu não sei onde é que anda esses pensamentos assim tão retrógrados para que possa prejudicar mais ainda o nosso sistema eleitoral. Juristas têm falado exaustivamente do perigo de invasão à Constituição Federal em relação à liberdade de expressão. Vimos uma ação que o senhor citou no bloco anterior em relação à apreensão de celulares, computadores de grandes empresários que conversavam num grupo íntimo, privado, pelo WhatsApp, por um aplicativo de mensagens. E vimos também outras ações que visavam justamente esse foco. Como é que o senhor acha que isso pode prejudicar a nação e como a Constituição Federal vem sendo violada na visão do senhor diante de fatores que estão sendo elencados um atrás do outro neste mesmo sentido? Veja bem, nós corremos um grande risco de disseminar isso nas categorias para baixo do Supremo Tribunal Federal. Dia desse, uma magistrada de primeiro grau... O mau exemplo, o senhor diz? Exato, o mau exemplo. Proibiu o uso da bandeira nacional, símbolo nacional da maior envergadura de orgulho de todos nós. O que a própria Constituição garante. Sim, e proíbe usar, agora ela proibiu usar no dia 7 de setembro, dia da independência, 200 anos da nossa independência. Ora, um desfile de todos nós, do povo, ir para a rua, festejar a independência do nosso país, a independência nossa, ser humano, e proíbe o uso da bandeira nacional. Veja o ridículo que nós possamos passar no dia 7 de setembro, sair às ruas com a bandeira nacional, repentinamente ser reprimidos pela polícia estadual, pela polícia civil. Não, eu não vejo onde chegar, isso chega a beirar o absurdo de uma decisão judicial num ato desse. Eu irei para a beira-mar com a bandeira do Brasil no meu ombro e levarei a minha família, minha esposa e os meus netos junto comigo. Irei festejar os 200 anos da independência do Brasil com a minha bandeira, o símbolo maior da nossa nação. O senhor acha que hoje, na atual circunstância, o Brasil vive um regime autoritário por parte do nível máximo da justiça brasileira, da alta corte? Veja bem, qual o presidente da República que mais sofreu ações contra ele na administração? É o presidente Jair Bolsonaro. Não existe parâmetro algum para se comparar ao que ocorre diariamente na nossa nação. Ele ganhou a eleição, ele foi eleito pelo povo, ele foi escolhido democraticamente pelo povo. Então, por que isso? Qual a razão que isso está acontecendo? Eu vejo que o que pretende é a mudança, é retirá-lo. Eu posso citar, e hoje com a maior liberdade, um ministro foi a Boston e disse: nós temos que tirar o inimigo. Isso num debate
numa faculdade de Boston. É ministro do Supremo Tribunal Federal. O outro ministro foi a Portugal. Poder moderador do Brasil é o Supremo Tribunal Federal. Estamos voltando à época do Império? Outro foi ex-presidente do TSE. Querem a discussão de retorno ao voto do papel impresso. Nunca houve essa discussão. Jamais ocorreu discussão desse nível. Isso foi o Luiz Roberto Barroso. O mesmo que esteve nos Estados Unidos. Exato. Então, assim, nós estamos assistindo às maiores autoridades do sistema judicial brasileiro saindo fora do país e disseminando inverdades lá fora. Vamos discutir aqui dentro internamente, mas fora do país, sair para dizer tanta coisa contra nós, porque atinge, não é ao presidente da República, atinge ao nosso povo. Nosso povo que está sendo atingido. Né? Todos os atos praticados lá fora, por essas autoridades máximas, são autoridades máximas da nossa nação, do Supremo Tribunal Federal. Falar mal da nossa nação em país estrangeiro, onde nós vamos parar? O que é isso que nós vamos querer? Os nomes a que o senhor se refere, Dias Toffoli, Barroso, Fachin, o próprio Alexandre de Moraes, colocados no poder da alta corte nos últimos 15 anos, por presidentes que estiveram à frente da cadeira mais importante do Brasil. O senhor acha que esse sistema é um grande equívoco para o país, do presidente nomear um juiz da alta corte? O senhor acha que isso deveria ser mudado e uma reflexão deveria ser exposta em relação a esse tipo de procedimento? Eu vou fazer até um histórico para ver, pode até mudar o sistema ou não. Quando ocorreu uma situação que nós vivenciamos hoje do Supremo Tribunal Federal? Vamos botar uns passos atrás. Nós trazíamos aqui na OAB, eu à época era do OAB, e numa conferência estadual dos advogados de Santa Catarina, nós convidamos vários ministros para participar. O presidente chamava-se Amaury João Ferreira, da nossa OAB de Santa Catarina. Todos eles vieram aqui, em 5 ministros, sem nenhuma segurança, todos com as suas esposas. Esse congresso nosso foi feito na cidade de Criciúma, todos circulando na cidade, livres, homens respeitosos, respeitados, com o interesse maior de trazer a paz à nação. Era o que eles pregavam. Nós não vimos esses homens andarem com seguranças de A, B, C ou D. E me parece que hoje cada um deles tem 15 seguranças para eles poderem se deslocarem. Não andam mais em avião de carreira. Não há mais essa condição. Eles não conseguem ir mais a um restaurante. Porque o povo está a demonstrar que a insatisfação crescente cada vez mais contra os atos que eles estão praticando. O senhor acha que a autoexposição, inclusive pela TV Justiça, colaborou para esse momento? Eu acho que não. Nos dois lados? Eu acho que não. A TV Justiça faz mais a obrigação de mostrar o que nós devemos ter mesmo, como justiça. Não é essa situação. É que o comportamento é que acredito que estava sendo feito de forma errada. Não é esse o caminho que a nação precisa. Não é esse caminho que o judiciário precisa. Nós precisamos de paz. Ganhe quem ganhar. Vamos respeitar o povo, o direito do voto do povo. A sua representação maior é ele que dita as normas. Agora, não a imposição de candidatos de cima para baixo. Porque eu não tenho a menor dúvida que o candidato que está e que foi provocado pelo Supremo Tribunal Federal
é o candidato que eles escolheram para a nação. Não somos nós que estamos escolhendo esse candidato. É ato pessoal de uma parte do Supremo Tribunal Federal. Isso é que está ocorrendo. E pode ver, todos que são contrários a esse candidato que eles altamente colocaram de volta na cena para a disputa, todos são perseguidos. Por que razão eles? A perseguição só sai de um lado. Todos os ataques que vêm da parte desse candidato, nenhum deles é perseguido, nenhum deles sofre qualquer constrangimento do Judiciário, do Supremo Tribunal Federal. Os ataques estão sendo direcionados só para um lado. Perseguição só para um lado. Jornalistas e outras pessoas de bem, deputados. E vejam, um deputado que está sendo violentamente perseguido recebe a graça do presidente da República. A graça, o que é? É apagar tudo o que existe, dar ao homem a liberdade total dele. O que é que está ocorrendo? Eles não respeitam a maior autoridade do Brasil, constitucional, o ato da graça, e não é respeitada. Qual é a razão desse desrespeito? É provocação. Simples provocação maior, e eu vejo a provocação maior contra todos nós do povo. Não é tão somente a esse deputado. Ele atinge a todos nós, porque nós não podemos mais falar. Eles querem nos emudecer. Hoje conversei aqui no Conexão ND com o desembargador aposentado Fernando Carione. Trouxe importantes reflexões sobre o momento que nós vivemos e falou bastante sobre o ativismo judicial no Brasil. Doutor, muito obrigado pela presença, foi uma honra tê-lo aqui. Eu agradeço muito a oportunidade, Hipólito, e todas as vezes que for convidado e que me deixarem falar, lhe garanto que retorno com muito prazer ao trazer alguns esclarecimentos ao nosso povo querido catarinense. Obrigado, desembargador. Boa noite para você, muito obrigado pelo carinho da companhia. A gente volta a se encontrar no próximo Conexão ND. Até lá!